Bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje é a aula de geometria. Na última semana nós falamos sobre ângulos, né? Com um conteúdo importantíssimo do 7º ano. E hoje nós vamos relembrar polígonos. Esses dois conteúdos, eles vão continuar, né, no nosso 8º ano. Nós vamos falar sobre ângulos, tipos de ângulos novamente, com grau de dificuldade maior. Vamos relembrar polígonos, falar sobre características mais específicas dos triângulos e quadriláteros na resolução de problemas, tá bom? Então, eu vou passar uma pequena apresentação sobre polígonos e logo após eu já vou compartilhar a atividade no caderno de revisão. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Lembrando que nós vamos, na semana que vem, quinta e sexta, permanecer online, né? Aula normal após a quarta-feira de cinzas. E no dia 22 nós estamos retornando com o ensino híbrido. Os responsáveis, né, responderam, né, se vocês vão voltar remoto ou vão continuar presencial. Então, a partir do dia 22, quem optou por presencial, estaremos juntos na sala de aula. Remoto também estaremos juntos dessa mesma forma que a única diferença é que eu vou estar lá na escola. Vai ser a mesma aula, tá? O mesmo conteúdo. Vocês vão estar aprendendo ao mesmo tempo do pessoal que está na forma presencial, ok? Preciso que vocês já organizem o caderno, porque a partir do dia 22 eu pretendo iniciar o conteúdo do 8º ano com o exercício no caderno. O livro a partir do dia 1º. Então, quem ainda não providenciou, providencie um caderno para geometria e um caderno para matemática, porque já no dia 22, a partir da semana do dia 22, eu já vou iniciar o conteúdo do 8º no caderno. Por enquanto, estamos revisando os conteúdos do ano passado, retirando as dúvidas, relembrando alguns pontos importantes, para que a gente possa dar continuidade mais na frente, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Hoje nós vamos falar sobre polígonos. Só um minutinho aqui que está abrindo. Espera aí que está abrindo. Bem, o que são polígonos? Toda figura fechada, formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Nós já falamos sobre isso, né, no ano passado. O polígono, ele não tem curva e ele precisa ser uma figura com segmentos de retas fechadas. Observe as figuras abaixo e responda quais são polígonos. Aqui, gente, é a apresentação, não precisa copiar, só prestar atenção, tirar dúvida e responder. Quais desses são polígonos? Pensa aí para me dizer. A figura tem que ser fechada, não tem curva. É pra gente falar, tia? Uhum. Letra A, B, Sim. C, D, E, F. E as... Não, só. Muito bem. Da letra A até a letra F, incluindo a letra C e a D, que tem um formato de polígono diferenciado, da letra A até a letra F são figuras denominadas polígonos, porque elas têm todas essas características. Não tem curva, é uma figura fechada, construída com segmentos de retas. A G, H e I não são polígonos. A G e a H têm curva e a letra I, os segmentos de retas se cruzam. Então, não pode, tá?
da A até a F são polígonos. Os polígonos, eles podem ser classificados em convexo ou côncavo. Ou a gente fala convexo e não convexo. Para um polígono ser convexo, nós traçamos segmentos de retas dentro da figura e todos esses segmentos permanecem no interior do polígono. Conforme vimos os exemplos, nós já estudamos isso também. Já o não convexo, quando a gente fala que ele é côncavo, alguns desses segmentos que a gente vai traçar na figura fica com um pedacinho do lado de fora. Então, quando a figura tiver um pedaço do lado de fora do segmento, nós dizemos que é côncavo, ou você escreve simplesmente que não é convexo, tá? Elementos de um polígono. Os elementos são vértice e lados. Os vértices vão de um ponto a outro, representado por uma letra maiúscula. Os lados vão de um ponto a outro. Vão de duas em duas figuras, ok? Temos também as diagonais e ângulos internos, que nós veremos mais para frente. O nome de polígono é dado de acordo com o número de lados. Então, olha só, não existe polígono de um lado nem de dois. Os polígonos são acima de 3 lados. Cada número de lados, o polígono recebe um nome diferente. Exemplo, 8 lados, octógono, 10 lados, decágono. Então, se você quiser nomear o polígono, você conta quantos lados tem aquela figura para poder colocar o seu nome. Ok? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Diagonais de um polígono depois, lá para frente, nós vamos ver isso com calma também. Por enquanto, eu estou apenas apresentando para vocês. Para a gente calcular quantas diagonais tem num polígono, nós temos essa formulazinha aí. N vezes N menos 3. Onde o N é o número de lados. Depois eu vou passar uma atividade para a gente poder calcular as diagonais de cada polígono. Aí eu coloco o exemplo direitinho, tá? É só para que vocês possam visualizar. Exemplo, se eu quero calcular a diagonal de um pentágono. Pentágono tem 5 lados, correto? Então, eu vou colocar 5 no lugar do N. Como se fosse a equação. Lembra quando eu falo, 5 é a raiz da equação? Então, eu tenho que colocar 5 no lugar do X. Aqui é diagonal. Diagonal, a gente pega o N e substitui pelo número de lado e faz normalmente, tá? Soma dos ângulos internos de qualquer polígono é N menos 2 vezes 180, onde o N também corresponde ao número de lados. Exemplo, eu quero calcular a soma dos ângulos internos de um octógono, que tem 8 lados. Então, aonde tem N, eu coloco 8 e resolvo a expressão normalmente. Por exemplo, 8 menos 2, o resultado vezes 180. Ok? Apenas isso. O restante nós vamos ver mais para frente. É só para vocês poderem lembrar esses pontos básicos aí. Só um minutinho. Alguma pergunta? Não, tia. Ok, esse conteúdo é bem tranquilo, né? Vocês já sabem tudo direitinho. Deixa eu agora abrir aqui o dever.
Coloca aí para mim, revisão 2, geometria, dia 11/2. Revisão 2, semana passada nós começamos a falar sobre ângulos, vamos continuar falando. E também vamos falar sobre polígonos, que eu acabei de explicar aí para vocês. A número 1 e o 2 são questões objetivas. Você vai apenas marcar a resposta. Então, 5 minutinhos para copiar a número 1 e o 2 para que a gente possa fazer. Vamos lá, copiando aí 3 minutinhos para terminar de copiar o número 1 e o 2. Já vou explicar para que a gente possa fazer. Lembrando, o número 1 e o 2 não precisa pular a linha, porque é só assinalar o X. Um minutinho. No número 1, o ângulo reto também é conhecido como o ângulo de 1/4 de volta. Quanto que mede o ângulo reto, gente? 90 graus. 180, 260, 360. Quanto? 90. 90. Muito bem. Vou botar aqui, ó, de vermelho. Duas retas que não se cruzam, ou seja, não possuem ponto em comum, pertencem sempre à mesma distância, permanecem sempre à mesma distância uma da outra, são chamadas de quê? As retas que não possuem ponto comum. Paralelas. Paralelas, excelente. Marca aí para mim a letra C. Chegar um pouquinho mais para cima.
Agora aí, ó, 5 minutinhos para copiar e responder a número 3. Na número 3, eu tenho 3 ângulos. Eu pedi para nomear. Vocês vão dizer para mim qual é o agudo, qual é o obtuso e qual é o ângulo reto. Desenha aí para mim e coloca o nome do lado. Lembrando, o agudo, ele é menor do que 90 graus, ele é mais fechadinho. O obtuso, ele é maior que 90 graus, ele tem uma abertura mais aberta, né? E o ângulo de 90 graus, ele tem sempre um quadradinho com uma bolinha indicando ali, ele tem o formato da letra L. Então, na número 3, copia para mim e coloca o nome de cada um. Agudo, obtuso ou reto. Três minutinhos aí para terminar o número 3. Vamos, gente. Na letra A, qual é o nome desse ângulo? Ângulo reto. Ângulo reto, excelente. Vou botar aqui em cima mesmo, tá? Ângulo reto. Vou botar aqui de vermelho. O segundo, qual é o nome? Obtuso? Agudo. Agudo, ele é mais fechadinho. Eu confundi. O ângulo que é mais fechado do que a letra L, a gente chama de agudo, porque tem a medida menor que 90. E o último, que a abertura é maior? Obtuso. Obtuso. Ok. Vamos lá, vou subir mais um pouquinho. Número 4 é para relacionar. Calma aí, deixa eu botar o parêntese aqui para a gente colocar. Eita, peraí. Copia aí para mim, mas só que tem que botar um parêntese aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, peraí. Bota um parêntese do lado da figura, para que a gente possa colocar se a letra é A, B ou C, né? Relacionar, que a gente vai relacionar a figura ao nome. São os tipos aí. Nós temos uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. Lembra que eu falei na semana passada? Segmento de reta tem começo e fim. Semi-reta tem começo, mas não tem fim. E reta é infinita dos dois lados. Então, copia aí o número 4. Tem alguém com áudio ligado aí.
Vamos lá, 2 minutinhos. Alô? Aqui? Isso. Vamos lá, gente. Número 4. A primeira imagem é relacionada ao quê? A segmento A de outra imagem. a uma Não, não, reta. a primeira. Reta. Não, a primeira imagem é Uma para a letra C. reta. É, isso aí, uma reta infinita nos dois lados. A segunda imagem, Semi-reta. Reta. semi-reta, isso aí. Ela tem início, mas não tem fim. E a letra C? E a letra Tia, C não, e a Tia. terceira? Segmento de reta. Segmento de reta. É, Tia, no peraí, meio aqui você é botou A, segmento de isso. reta. Aqui é B É. e aqui é o A. Tia João tava te chamando. Oi, João, pode não, falar. era para isso mesmo, pode falar que você tinha botado errado ali. Tá ótimo. Copia aí para a gente copiar aqui o número 5. Número 5 é para nomear o polígono, tá? Tia, você pode Tia visitar parou a de tela. compartilhar. Ela caiu. Acabei de fazer, tia.
Oi, gente. Eu acho que. Voltei. Oi, tia, eu acabei de fazer. Tudo bem? Nós estávamos no número 5 que eu deixei para vocês copiarem, não é isso? Oi. Sim, tia. Acabei de Número fazer. 5 é para nomear. Aliás, já estamos com o nome. Vocês precisam determinar para mim qual é o número de lados, ok? Então, pentágono tem quantos lados? 5. 5. Muito bem. Vou colocar aqui de vermelho. 5. Hexágono, 6. 6. 6 lados. Muito bem. Letra C, 8 lados. 8. 8. 8 lados. Letra D, 10. 10 lados. 10 lados. Deixa eu botar aqui de vermelho. Letra E, 4. 4 lados. 4 lados. Ô, tia, Oi, amor. se a senhora quiser já ir escrevendo, escrevendo e já ir com a cor vermelha, tem como você botar ali, pra já ir vermelho. Eu não sei. É porque conforme como tá de preto, aí quando eu mudo de linha, volta para cor preta de novo, e toda hora eu tenho que ficar mudando. Não, pode ir. Podemos passar para o número 6? Todo mundo acertou esse? Sim. Alguma dúvida, alguma Sim. pergunta? Não. Ok. No número 6, eu quero que vocês desenhem para mim, tá? Um par de retas paralelas, um par de retas concorrentes e um par de retas perpendiculares. Vamos relembrar aqui o que é cada uma delas? Bem, as paralelas não têm ponto em comum. As concorrentes, elas se cruzam na diagonal. E as perpendiculares, elas se cruzam formando 4 ângulos retos. Então, 5 minutinhos para poder copiar e responder o número 6. A letra C é o que, tia, que você falou? Elas se cruzam formando o ângulo de 90 graus. Ah, É tá. uma na horizontal e a outra na vertical. As concorrentes, elas se cruzam mais na diagonal. Professora, Oi? Júlia Lima pediu para avisar que a internet dela caiu. Tá bom, tudo bem. Depois você Professor, passa a atividade para ela, tá? Ou ela assiste na Thiago, plataforma. Thiago falou pra avisar pra vocês que o notebook, o computador dele tá demorando pra carregar, não tá conseguindo abrir o Google. Tá, o meu também toda hora trava. Vamos lá? 3 linhas, deixa 3 linhas para poder desenhar, ou você desenha do lado mesmo. 2 retas paralelas, 2 concorrentes e 2 perpendiculares. Acabei, tia.
Um minuto, hein? Vamos lá, letra A. Vou tentar desenhar aqui. Um minutinho. Nós temos aqui a reta, né? As paralelas. Peraí, que foi? Não foi, peraí. Um minutinho. As paralelas, elas não se cruzam. Então, vou deixar aqui no cantinho, tá vendo? Pode ser na horizontal ou na vertical. Elas não possuem ponto em comum. As concorrentes, elas se cruzam na forma diagonal, né? Formando ângulos diferentes dos ângulos retos. Elas possuem um ponto em comum. Tá dando para visualizar direitinho? Sim, tia. Ok. As perpendiculares, elas se cruzam, porém elas formam 4 ângulos retos. Então, é uma na horizontal e a outra na vertical. Só um minutinho. Foi, né? As retas paralelas, tá ali o par de retas, que não possui ponto em comum. Na letra B, as concorrentes possuem um ponto em comum. Elas se cruzam formando ângulos oblíquos, né? Na C, retas perpendiculares, elas se cruzam formando 4 ângulos retos. Agora aí, 3 minutinhos para copiar a letra número 7, para a gente poder resolver para finalizar a aula. Vamos lá. Quero cercar uma tela de arame, com tela de arame um canteiro quadrado, que tem 20 metros de lado. Se cada metro de tela custar R$ 2,50, quanto deverei gastar? Então, primeiro nós vamos calcular a área desse canteiro. Se ele é em formato de quadrado, é o lado vezes ele mesmo. E o resultado que der, a gente multiplica por 2,50. Ok? Vamos lá, 3 minutinhos aí para poder copiar e fazer o número 7. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Ok. Copia o número 7. Aí você vai calcular a área do canteiro. Se é um quadrado, é o lado vezes ele mesmo, porque todos os lados possuem a mesma medida. Então, 20 vezes 20. O resultado a gente multiplica por 2,50, porque cada metro
custa R$ 2,50. Vamos lá, 2 minutinhos para a gente corrigir. Cadê, professora? Vou botando aqui, né? A área é igual a 20 vezes 20. Quanto que é 20 vezes 20? 20 vezes 20? Nossa, cara, eu esqueci, mano. Não lembro agora. Vamos lá, 20 vezes 20. 400. 400 metros quadrados. Seria a área desse canteiro. Mas para a gente cercar, basta a gente fazer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. 20, mais 20, mais 20, mais 20. Quanto que dá o perímetro? 80. 80. Então, na verdade, eu vou botar aqui de azul. O cálculo da área é só para a gente ter uma informação da área do canteiro. Porém, se ele quer cercar, nós precisamos do perímetro. Então, 80 metros. Você sobe um pouquinho, por favor? Só um minutinho. Foi. Então, quanto eu irei gastar? Nós vamos fazer o 80 vezes 2,50, na verdade. Porque ele quer apenas cercar o canteiro. Então, nós vamos fazer aqui, vou botar de vermelho, que é a resposta final, tá? 80 vezes 2,50. Dá R$ 180. Vai ser muito bom. Quanto? 180. Tem certeza? Acho que dá 200, não? 200. 200. São R$ 200, né? Todo mundo concorda? Sim. Ok, R$ 200. Gente, uma aulinha só hoje. Muito obrigado pela atenção. Quem já copiou o 6 e o 7, tá? Ótimo. Quem não copiou, tira print, porque eu preciso ir para outra turma. Tá bom? Tá bom, tia. Beijinhos, até semana que vem. Quinta-feira que vem a gente continua online, tá? Amanhã nós temos Tchau. 2 aulas de matemática. Beijos. Tchau, tia. Tem alguém copiando? Vou precisar encerrar aqui. Tchau, tia. Tchau, beijos.